Hoje, o tema, gente, é importantíssimo, né? Nós estamos aí em setembro, que a gente ouve muitas campanhas e muitos lugares falando sobre o que é o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, e hoje a gente vai falar com um enfoque um pouco diferente, né? Talvez de uma forma que a gente nunca tenha ouvido antes, focando muito em sintomas em crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes a gente não sabe, não consegue perceber o que é normal da idade e o que é normal, né, de estar passando por esse período ou quando a criança precisa de ajuda, né? Como que a gente pode observar isso? Isso vale para todos nós, né? São questões de saúde mental que vale para todo mundo, então vou deixar a doutora Júlia aí se apresentar antes da gente começar. Oi, pessoal, boa tarde, muito prazer. Eu sou médica pelo UFMG, fiz residência de psiquiatria no Hospital das Clínicas do UFMG, fiz mestrado e doutorado na UFMG também, e hoje eu trabalho lá também, e no meu consultório, onde a gente está hoje, né, a Natasha veio para cá, então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, aberta a perguntas também, além do que a gente vai conversar aqui, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E, como a Natasha falou, esse tema é muito importante, né? A gente está em setembro a gente comemora o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, e ampliando mais ainda o mês de promoção da saúde mental, né? Que é muito mais importante do que remediar, é prevenir crescimento e a piora dos transtornos psiquiátricos que aumentaram muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, e principalmente entre os jovens, né? Foi a população que mais adoeceu psicologicamente. Acabou que eu mesma não me apresentei, deixei a doutora se apresentar e eu não falei, né, gente? Desculpa. Meu nome é Natasha, tá? Eu sou psicóloga e analista de promoção da saúde, trabalho aí na promoção da saúde, né, da saúde junto aí com as outras analistas. E hoje, então, como eu já tinha dito, nós vamos falar sobre esse tema que é importantíssimo e que tem muitos mitos, né, que cercam esse tema, né? Quando a gente fala de suicídio, muitas pessoas falam, olha, melhor não falar sobre isso, a gente vai acabar influenciando, né? Você vai acabar dando ideia. E a gente sabe que hoje as crianças e adolescentes estão muito adoecidas, né? E os pais, muitas vezes, não sabem como ajudar, quando deve ajudar e o que fazer, né? Como que percebe quais são os sintomas de quando uma criança ou adolescente está precisando de ajuda? Primeira coisa, né, esse mito sobre falar sobre suicídio desencadeia suicídio é um mito, na verdade, porque a OMS, né, junto com a ABP, Associação de Psiquiatria Brasileira, e vários outros estudos científicos já comprovaram que o que desencadeia suicídio é ver cena explícita de suicídio. Então, na verdade, quando teve aí um seriado, né, As 13 Razões, eles retiraram a última cena em que a menina provocava um autoextermínio, porque isso realmente é proibido. A Organização Mundial de Saúde já proibiu divulgação de cenas explícitas de suicídio, porque tem um efeito que chama efeito Werther, ou Werder, que é de um livro, As Aventuras do Jovem Werder, que na Europa, né, esse livro foi divulgado há muitos anos atrás, em 1800 e pouco, e os jovens que leram esse livro suicidaram, vários deles, com o mesmo método que o personagem principal do livro, porque eles descreviam uma cena de suicídio explicitamente, falando com detalhes, os métodos, como foi. Então, as pessoas que já estavam adoecidas, é importante falar isso também, esse efeito Werder acontece em quem já tem predisposição. Então, não é uma pessoa que está bem, vai ler o livro e vai suicidar, mas uma pessoa que já está deprimida, que já tem algum transtorno psiquiátrico grave, que já estava pensando em suicídio, ver uma cena explícita pode desencadear uma maior coragem, né, um impulso maior para passar ao ato, para realizar esse suicídio completo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui. A segunda coisa é que todos os sentimentos são para todo mundo, né, na vida. Então, ter tristeza é normal, ter ansiedade é normal. O que diferencia uma ansiedade normal, uma tristeza normal de um transtorno psiquiátrico é a intensidade, a frequência
que eles ocorrem e o tanto que compromete a funcionalidade, que causando sofrimento e prejuízo no dia a dia. Então, uma ansiedade normal, uma ansiedade que te impulsiona a correr atrás, de enfrentar os desafios, desenvolver estratégia de enfrentamento, mas não vai te congelar, te paralisar, te causar crise de ansiedade ou de pânico, ao ponto de te prejudicar a realizar suas atividades de trabalho, de estudo. Mesma coisa a tristeza. A tristeza normal, ela vem e passa, e a tristeza da depressão causa uma anedonia, que é perda de prazer, até com as coisas que te davam prazer antes. Então, uma pessoa que tem uma tristeza normal, quando acontece algo bom, ela se alegra. Uma pessoa em depressão, não. Ela não tem mais capacidade de se alegrar nem com as coisas que ela gostava ou que davam prazer. E, além disso, a tristeza da depressão também compromete a realização das atividades. Pode ser que a pessoa não pare de fazer, mas ela tem o rendimento comprometido, a concentração comprometida, já não funciona tão bem quanto antes. E aí, identificar em jovens sinais, né, sintomas de transtornos mentais e de risco de suicídio é mais difícil, porque normalmente os sintomas são mais inespecíficos em crianças e adolescentes, principalmente em crianças. Normalmente, a depressão em crianças, elas não conseguem falar especificamente de tristeza, elas manifestam no corpo, com sintomas psicossomáticos, por exemplo. Então, é muito comum criança que começa a ter dores no corpo, dor de cabeça, dor de barriga, dor no estômago, começa a se queixar muito, né, de sintomas físicos, orgânicos mesmo. E é claro que nesses casos a gente tem que excluir essas causas orgânicas, mas depois disso, uma das hipóteses aventadas é a de um transtorno mental. E uma das primeiras coisas que a gente começa a observar em crianças e adolescentes é a mudança do comportamento. Então, é comparar com o jeito que a criança era, que ela sempre foi. Normalmente, crianças mais calmas começam a se tornar agressivas ou mais irritadas. Crianças que se relacionavam bem começam a se isolar. Crianças que tinham um bom rendimento na escola começam a cair. Adolescentes que ou se isolam ou mudam muito tipo de amizade. Então, tinha um grupo de amizades de pessoas que eram mais tranquilas, gostavam muito de estudar, passa a sair com gente que gosta muito de sair, que usa substâncias psicoativas. Então, mudanças no comportamento em geral. É muito comum mudança no sono e no apetite também, ou aumentar ou diminuir. É claro que jovem, por exemplo, adolescente, tem uma necessidade de sono muito maior do que de adulto. Então, eles dormem muito mesmo, mas é aquele adolescente que mudou o padrão de sono em relação ao normal dele. E quando começa a ter assuntos diferentes, no sentido de começar a falar muito de morte, começar a se cortar, é muito comum eles começarem a andar com manga comprida, até no calor, para esconder os cortes. Então, eu falo muito para os pais, observe o corpo do seu filho, observa, né, quando ele tiver ali de biquíni, ou de calcinha, ou de cueca, como é que está o corpo, porque as pessoas começam a se cortar e a esconder, na maioria das vezes, né, esconder dos pais. Muitas vezes, o se cortar nem é com a intenção de causar a própria morte. Na maioria das vezes, eles relatam que é para aliviar a dor emocional, o corte físico, mas ainda assim, isso pode constituir um fator de risco, porque uma hora a pessoa pode acabar errando a mão e provocar algo mais grave. E o mais difícil em crianças é que eles não costumam falar em relação a sentimentos, sobre sentimentos. Eles têm dificuldade de expressar em palavra o que eles sentem. Por isso que a observação das outras pessoas é muito importante, porque eles não vão falar espontaneamente como os adultos que chegam aqui no meu consultório e falam, estou muito triste, estou muito ansioso, estou tendo crise de pânico. As crianças geralmente não manifestam, a não ser no corpo físico. Então, por isso que é importante a observação de um padrão e que esse padrão ele mudou em relação ao normal dessa criança. Principalmente, né, se essa criança tivesse sofrido, às vezes, alguma coação, né, de um adulto que fez, né, um abuso, alguma situação que ela se sentiu coagida, o adulto, às vezes, pode falar, né, não conta, e a criança não sabe nem falar, mas ela também tem medo. E isso pode adoecer também, né? Com certeza. Além disso, ainda tem, né, além de ter esse medo e muitas vezes a vergonha, o não acolhimento em casa. Por exemplo, tem muitas famílias que não têm costume de conversar sobre sentimento, não tem costume de conversar sobre como que as pessoas estão se sentindo, conversam sobre coisas práticas ali do dia a dia, mas não sobre sentimento, sobre emoção, sobre os desafios que as crianças e adolescentes estão lidando. Então, elas vão se fechando mesmo e começam a conversar mais com os pares. Pares são pessoas ali da mesma idade que elas se sentem mais acolhidas, porque elas acham que vão compreender melhor do que
os adultos do que os familiares. É muito legal, porque nós fazemos um projeto, né, que algumas pessoas que já tiveram oportunidade de participar, que chama Projeto Buscar, e que é sobre saúde mental, né? O que a gente pode fazer para ter uma qualidade melhor de saúde mental? E um dos temas que a gente trabalha é sobre os sentimentos, que é a gente saber acolher os nossos sentimentos, entender que eles são normais, são naturais, não tem como a gente não ficar triste, não tem como a gente ser feliz o tempo todo. Felicidade não é sinônimo de alegria, né? Você pode ser feliz e estar triste agora. E que as pessoas têm dificuldade com isso. E muitas vezes não é por mal, mas a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos e a gente acaba transferindo isso para os nossos filhos. Então, assim, por que você vai chorar? Na forma de corrigir, às vezes a gente acaba intensificando alguma coisa de uma forma negativa. Então, é bom a gente compreender para a gente e para educar, porque educar não é fácil, né? É um desafio. E sabermos compreender, aceitar os nossos sentimentos e passar isso para frente é muito importante. A gente está criando ali uma pessoa, né? Uma identidade. Ou a gente pode ajudar essa pessoa a crescer se respeitando, começando a entender seus sentimentos, saber lidar com isso de uma forma saudável dentro, né, do limite, ou a gente pode ajudar ela a se esconder e piorar essa situação. E às vezes não é por mal, é porque a gente não sabe também. Então, por isso que é bom, né, a gente estudar, a gente participar desses encontros, falar sobre isso, porque a gente não fala sobre suicídio em criança e adolescente. E a gente tem visto muito casos de criança e adolescente que estão revoltando contra os pais por causa de uso de telas. E esse é um assunto que eu queria muito falar, porque tem muito bate-papo por aí, muita informação cruzada, e a gente fica um pouco perdido, né? O que é saudável, o que não é, até que ponto que isso está prejudicando na ansiedade das crianças, como que está? Sim, a gente viu, né, um grande aumento do uso de telas dos últimos anos para cá, mas principalmente da pandemia para cá. A Associação de Pediatria Brasileira também já colocou um limite de uso de telas aí, que é claro que é um norte, você não precisa seguir, mas entre 0 e 2 anos eles recomendam que não tenha nada de telas. Eu sei que é difícil, eu tenho 2 filhos, homens, um de 5 anos e um de 4 anos. Até hoje eles nunca usaram telas, mas eu sei que é muito desafiador. Eu sei que eu tenho uma infraestrutura grande que me permite isso, né? Mas mães, por exemplo, solos, que estão sozinhas com o filho, às vezes precisa trabalhar, precisa fazer uma atividade doméstica, muitas vezes não tem outra alternativa. Então, por isso que isso não é para julgar e nem é uma regra, mas é um norteamento. Aí, entre 2 e 6 anos, eles recomendam 1 hora de tela, mas sempre com supervisão por um adulto, principalmente para olhar o conteúdo ali que a criança está absorvendo, porque isso também é muito importante, né? A pedofilia, o cyberbullying, o aumento de crimes virtuais, sexualização precoce, etc. Entre 6 e 12 anos, o máximo de 2 horas de uso de tela para uso não acadêmico, né? Uso para diversão, porque a gente tem que contar também que as escolas hoje em dia passam muito dever de casa pelo tablet, no computador, enfim. E entre 12 e 18 anos, de 3 a 4 horas por dia de uso não acadêmico das telas, né? Porque já foram feitos vários estudos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, que o excesso de telas prejudica a capacidade de concentração das crianças. A gente está tendo um super diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas vezes não é um TDAH, é porque a criança que não tem o cérebro completamente formado, a gente nasce com o cérebro formado, exceto o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, que basicamente é o que nos diferencia dos animais irracionais. É ela que controla os impulsos, os instintos, ela que faz adiar a recompensa, que controla os desejos, que faz a gente se concentrar, que faz a gente planejar a médio e longo prazo. E essa região é a última que vai desenvolver, ela só desenvolve lá pelos 21 anos. Por isso que adolescente é mais impulsivo, tem mais dificuldade de controlar os comportamentos, tem mais dificuldade de adiar a recompensa. Então, quando você expõe uma criança muito precocemente à tela, ela não desenvolve tão bem o córtex pré-frontal. Então, ela fica uma criança que tem dificuldade de concentração. O tempo médio de concentração antigamente era de 50 minutos. Por isso que um tempo de aula escolar é feito com 50 minutos. Foram feitos estudos para estabelecer esse tempo, que era a capacidade de um cérebro infantil de se concentrar direto, sem se distrair. Agora, esse tempo caiu em torno de 15 a 20 minutos, porque os estímulos nas redes sociais, nas telas, são muito rápidos.
Então, a gente não educa o nosso cérebro a se concentrar por mais tempo no mesmo estímulo. As crianças não conseguem ler mais por muito tempo, né? Conseguem ler coisas pequenas e já se distraem. Além disso, o excesso de uso de telas aumenta a impulsividade, aumenta a dificuldade de adiar recompensa. Por quê? Rede social, por exemplo, qualquer hora que eu abro, eu tenho uma recompensa imediata, uma curtida, um comentário, ou vejo algo legal de outra pessoa. Isso já libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer no nosso sistema de recompensa, imediatamente. Então, as crianças acostumaram a ter prazeres rápidos e imediatos e têm dificuldade de adiar a recompensa, de tolerar a frustração também. Então, são crianças mais intolerantes a frustrações. Além disso, também, né, tem muito prejuízo no sono, tanto em quantidade quanto em qualidade. As telas emitem uma frequência de luz azul que inibe a melatonina, que é o hormônio que a gente produz lá pelas 8, 9 horas da noite para induzir o nosso sono. Então, o sono fica comprometido. Mesmo que não tenha insônia, o excesso de uso de telas não deixa o sono aprofundar. Então, você não entra nas fases mais profundas do sono, e isso faz com que o sono não seja restaurador. Então, está sempre cansado. E o cansaço prejudica o rendimento acadêmico também, né? E o humor também. Gera irritabilidade, gera nervosismo e tal. Crescimento também. Crescimento, desenvolvimento, várias dessas coisas, né? Além disso, também, a postura, né? A gente tem ficado com uma postura de retificação da coluna cervical, que é colocar o pescoço para frente e para baixo para ficar olhando o celular. Então, ortopedistas falando que tem aumentado muito problemas da coluna cervical, hernia de disco cervical, enfim, e alterações de posturas que a gente encontrava lá na fase idosa já estão sendo encontradas em crianças e adolescentes por causa do excesso do uso de celular. Além dos vários riscos, né, que eles são expostos, assim, sexualização precoce, pedofilia, cyberbullying, etc. E, finalmente, o vício, né? Como é que a gente diferencia um hábito de um vício? Por exemplo, eu tenho hábito de escovar os dentes, então, todos os dias ali eu escovo os dentes, mas se um dia eu esqueci de trazer a escova aqui para o consultório, depois do almoço eu não escovar, eu não vou ter abstinência, eu não vou ter necessidade de fazer aquele comportamento, eu não vou passar mal enquanto eu não fizer aquele comportamento. Então, a diferença entre um hábito e um vício é que, quando se torna um vício, a pessoa perde o controle, vira uma coisa compulsiva que te tira a liberdade. Então, quando a pessoa fica sem, ela passa mal. Eu tenho pacientes viciados em celular, internet aqui no consultório, que eles não conseguem ficar sem o celular ou sem a internet. Por exemplo, se vai para um lugar que não tem Wi-Fi, eles passam mal mesmo, ficam irritados, ficam nervosos, só voltam a se sentir bem quando entram em contato com aquilo ali. Sintoma de abstinência, muito parecido com o de droga mesmo. Além disso, tem a tolerância, que é necessidade de ficar cada vez mais para obter a satisfação, a perda de controle. Então, você pega ali para ficar por meia hora, fica 4 horas, não consegue parar. Então, mesmo a pessoa tendo consciência, sabendo dos prejuízos, claro, adolescentes, adultos já começam a ter essa noção, criança ainda não tem noção dos prejuízos. Mas até quando a pessoa sabe dos prejuízos, ela não consegue reduzir o uso. Isso é um dos sinais de alerta para dependência, para um vício. Estreitamento de repertório é um outro sinal muito significativo. O que é estreitamento de repertório? Parar de fazer ou diminuir muito as outras coisas que eram importantes para você. Então, era um adolescente que fazia esporte, artes, dança, e deixa de fazer porque essas atividades são incompatíveis com o uso do celular. Então, começa a trocar atividades de vida real por atividades na vida virtual, começam a preferir amigos virtuais que amigos reais, e não fazem mais atividades em que elas não possam usar o celular. Eu já tive adolescente que matava a aula no banheiro da escola, porque durante a sala de aula, durante a aula era proibido o uso de celular e ele não conseguia ficar sem. Então, ele matava todas as aulas no banheiro da escola, porque ele passava mal se ficasse sem o celular na mão. Tem vários níveis de gravidade. Estou falando de um caso extremo, né? Mas isso é muito sério. Mas tem vários níveis ali de gravidade. E começa usando pouco. Claro. E aí vai ficando sem limite. Não tem nenhum vício que se desenvolve assim. Não uso, amanhã estou viciado. É sempre uma gradação até chegar no nível patológico. E é engraçado que os filhos, muitas vezes, repetem muito o nosso comportamento. Então, às vezes, a gente não repara, mas a gente chega em casa também, a gente não sabe descansar, a gente não sabe dar um tempo, a gente já pega o celular, já liga a televisão. A gente também está numa geração muito envolvida com telas. Então, é muito incoerente, né, de certa forma, a gente cobrar dos nossos, não é bom para você, mas eu fico o tempo inteiro.
Então, como que eu vou cobrar isso do meu filho, ensinar que não é tão legal, sendo que eu faço igual? Eles repetem, né? Com certeza. Então, é até um aprendizado para a gente. Modelação que chama isso, né? Que é a imitação de comportamento adulto. Crianças aprendem muito mais pelo exemplo de comportamento do que pelo que a gente fala. E eles sentem também a nossa ausência quando eles querem atenção e a gente está respondendo alguma coisa. Então, eles também sentem isso, né? Da mesma forma. Então, é até legal para a gente começar a observar o nosso comportamento, que a gente está sendo espelho, né? A gente também está criando ali uma nova pessoa. É incoerente a gente cobrar algo que a gente faz igual muitas vezes. E eles gostam muito de interagir também, né? Outro dia eu li um negócio que me marcou muito, que falava assim: durante a infância, a gente passa a infância dos filhos querendo afastar eles da gente. Porque a gente não tem mesmo, quem é mãe de filho pequeno aí me entende, a gente não tem tempo para as nossas coisas, então a gente querendo ter o máximo de tempo para a gente. Depois, quando chega adolescente, a gente passa a adolescência querendo aproximar eles da gente. A gente mesmo contribuiu para afastar eles da gente e a gente quer que eles se aproximem depois, né? E uma coisa que é interessante, que dependendo do laço que cria na infância, da relação que você cria, quando eles estão na adolescência e começa a vir os conflitos naturais da idade, é mais fácil deles tentarem compartilhar, né? Por mais que tenham questões externas, é mais fácil. Você já tem ali um relacionamento. Agora, quando você acha, não, ela é criança, não tem muito o que conversar, eu preciso trabalhar, eu preciso isso e aquilo, dá uma tela, não dá tanta atenção, é muito mais difícil você conquistar isso depois. E eles né? gostam muito de interagir com a gente, né? Inventar brincadeira e tal. Eles vão para a tela quando realmente não tem ninguém para interagir ali com eles, né? Não tem ninguém que. A não ser que esteja viciado, aí é outra coisa. Quando está viciado, perde o controle sobre o comportamento. Aí sempre vai preferir a tela do que qualquer outra coisa. Mas no nível anterior, eles sempre preferem a interação, principalmente com os pais, com quem eles gostam, né? E como que está essa questão aqui no consultório, por exemplo? Tem chegado muita criança, muito adolescente, com sintomas, né? Com sintomas não, mas com depressão, com ansiedade. Demais. E aí tem uma relação que é bidirecional, né? A ansiedade, depressão, TDAH aumentam a chance de se viciar em telas, que é como se a pessoa usasse a tela como uma automedicação, para regular as próprias emoções. Então, eu estou muito ansioso, eu pego ali para poder acalmar. E isso atrapalha também o desenvolvimento de estratégia de enfrentamento, de aprender outras formas de regular as próprias emoções. Inclusive de identificar e de atender a função daquela emoção, ao invés de simplesmente querer calar ela a todo custo, pegar uma tela e calar. Então, essa é a primeira coisa. Eles usam. E a segunda coisa é que o próprio uso abusivo de telas também contribui para desenvolver ansiedade, depressão em quem tem predisposição. Então, a relação é bidirecional, bicausal. Uma coisa causa a outra e uma coisa reforça a outra. Uhum. Fora, assim, porque que gera muito sofrimento mental? As comparações, né? Eu falo muito que antigamente as referências adultas de uma criança eram o professor e os pais e os familiares. Agora a referência é o influenciador, que a gente nem sabe se compartilha os mesmos valores e princípios que a gente. Uhum. Então, quem está influenciando os nossos filhos, muito mais do que a gente, quem eles escutam mais, quem eles imitam mais, são os influenciadores na internet. Então, a gente perdeu esse lugar de figura de referência. E se perguntar quem eles querem ser, é o fulano de tal que eles querem, que não é assim, minha mãe é médica, eu me espelho, né? Eu quero ser... Eles nem querem. Os pacientes falam assim, eu não vou fazer medicina para estudar esse tanto aí que você estudou e ainda trabalhar igual escravo, eu quero ser influenciador para fazer uma live, vender milhões igual a Virgínia, ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco. Eles já chegam com esse discurso, né? Como se fosse fácil também. Não sei quantos milhões, né? Mas é o que é vendido hoje, né? Sucesso é isso. Uhum. E tá muito atrelado a fama, dinheiro, conquistar o que você quiser. E isso reduz muito a autoestima, porque como a maioria das pessoas não conseguem isso, elas se comparam sem querer, né? E aí elas se sentem muito inferiorizadas quando elas entram ali. Além de ser um recorte editado, né, da vida, não é a vida real, na rede social, ainda assim, até quando a gente sabe disso, e mesmo sabendo disso, quando você entra na rede social, o subconsciente sente primeiro, que é a parte mais emocional do nosso cérebro. Então, até quando você racionaliza isso não é real, antes de você conseguir racionalizar, porque a parte da racionalização é mais lenta para começar, você já sentiu mal. Então, não adianta você saber que aquilo não é real, porque inconscientemente você já se sentiu mal antes de racionalizar que, não, mas isso aí pode não ser real.
E a quantidade de adolescente também que a gente tem visto, até suicidando mesmo por causa de bullying na internet, né? Que na internet as pessoas criam mais coragem, se escondem atrás da tela, então atacam muito mais. Influencia esse E comportamento as pessoas não mesmo. conseguem lidar, às vezes, com essa chuva de críticas, e às vezes injustas, né? Assim, o pessoal ataca mesmo, e a gente tem visto muitos casos de adolescente que de fato, não conseguiram tolerar esse tipo de situação, né? Então, isso é preocupante também. Até que ponto essa exposição ou esse tipo de atividade é benéfico? Porque sempre vão vir críticas, as pessoas estão muito críticas na rede social, né? Então, isso é complicado também. E com certeza, a maioria das coisas que as pessoas falam nas redes sociais, elas não teriam coragem de falar na vida real, né? Então, é como se elas colocassem uma máscara, porque realmente tem, né, é mais escondido, assim, né? Você está atrás de uma tela ali, aí você tem coragem de falar coisas que você não falaria. Mas eu não acho que transforma pessoas boas em pessoas ruins, só amplifica o que você já é. Se você já tem características mais narcisistas, psicopáticas, você tem mais coragem para expor isso pela internet, mas é o que você é já na vida real, né? Isso é muito... Ninguém se transforma por causa disso, mas vai intensificar traços de personalidade que já existiam. Porque às vezes a pessoa nunca falaria, nunca agrediria um outro, né? Porque está na rede social que vai agredir. Ela guarda para ela o pensamento dela e tudo bem. Só que um jovem, um adolescente que está formando ali a sua identidade, está se descobrindo, isso afeta de uma maneira muito maior. Isso é outra coisa, eles são mais influenciáveis porque eles ainda não têm a personalidade formada. Eles não têm tanta resiliência, falar, não, eu não sou isso, e saber separar como um adulto muitas vezes, né? Então, isso é sério, sim. A gente tem que estar sempre de olho no que os nossos filhos estão consumindo. Só para a gente recapitular aqui, porque a gente falou de muitas coisas importantes, né? E tem que falar de abordagem, de tratamento, né? Tem muitas coisas para a gente falar. Então, para a gente perceber algum sintoma numa criança, é mudança de comportamento. A criança mudou de comportamento, é um sinal de alerta. Ou de discurso também, às vezes eles dão sinais nas redes sociais, né? Não aguento mais, solta umas frases soltas no Twitter, nem existe mais, né? No que antes era o Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que eles gostam muito, né? TikTok. Os estudos que foram feitos com pessoas que suicidaram, 80% emitiram sinais antes de suicidar. E aí as outras pessoas não davam valor ou não percebiam. Então, elas vão dando pequenas dicas, assim, ou com palavras, frases soltas em redes sociais, além das mudanças de comportamento. E é mais um fato importante, né? Não existe isso de chamar atenção. A gente sempre tem que achar importante um comentário desse né? E saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente julga com os nossos olhos, mas a pessoa está em sofrimento, de certa forma é um pedido de ajuda ali, e as pessoas falam, não, está querendo chamar atenção, é coisa de adolescente. Não, é muito sério. Né? Até existe gente que faz para chamar atenção? Existe. Mas é um risco que você vai risco correr, que a gente não vai correr, né? É muito melhor a gente pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta de se arrepender de não ter feito nada, porque depois que suicidou não tem jeito de voltar atrás, né? E normalmente, até quando é para chamar atenção, primeiro que pode conseguir se suicidar por acidente, e segundo que vai escalonando a gravidade. Às vezes a pessoa não quer, começa a só se cortar para aliviar a dor, e depois ela vai passando a pensar em se matar realmente. Então, existe um escalonamento ali de gravidade de sintoma. É importante a gente saber isso, né? Assim, muitas pessoas não gostam de falar desse assunto, mas quanto mais informação, é benéfico para a gente, né? Para a gente evitar, para a gente saber onde buscar ajuda, quando é necessário, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe ler, né, a situação ali, não sabe entender o que está acontecendo. Isso pode estar acontecendo do nosso lado, na nossa casa, né? Eu já vi muitos casos também de crianças que começam a ter sintomas de ansiedade e depressão por causa de separação dos pais. Então, elas começam a somatizar no corpo algo que elas estão vivendo ali na disputa de guarda, por exemplo. Então, as crianças, elas refletem muito do que está se passando na casa, né? Questões externas a elas ali, mas que afetam diretamente. Então, é importante, sim, a gente estar sempre atento, né? Aos nossos filhos, né? Esse cuidado com eles, para procurar ajuda mesmo, né?
Com certeza. Gente, a gente está aqui falando, a gente tem muitas coisas para falar, mas se vocês também tiverem perguntas, podem ir fazendo, viu? Porque o assunto é muito extenso e a gente está conversando, mas vocês podem também. E, na verdade, vai ser uma introdução, né? A gente não vai conseguir esgotar esse assunto em uma live só, porque é um assunto muito grande mesmo, muito importante, né? A gente pode continuar essa discussão de outras formas também, né? Em outros momentos. E a gente tem visto, né, principalmente depois que a gente teve a pandemia, que falou-se mais sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, né? Que antes falava, mas não era tão geral, não, a gente não via tantas pessoas preocupadas com isso, mas agora a gente sente que está caindo no esquecimento de novo, né? A gente precisa estar sempre retomando, por isso que essas campanhas são tão importantes, né? Janeiro Branco, que é cuidar da saúde mental o ano todo, Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu já ouvi muito sobre isso, mas é sempre bom retomar, porque quando a gente volta para a vida normal, a gente cai na nossa rotina, na correria, e a gente esquece, né? E às vezes tem pessoas passando por alguma dificuldade, ou a gente mesmo do nosso lado, e a gente poderia estar mais atento e ajudando. Alguém fez uma pergunta aí. Deixa eu ver. Peraí, que não apareceu aqui, gente, rapidinho. Fale um pouco mais sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Então, esse é outro tema, né? Muito controverso e muito que vem aumentando muito, né? Porque além de rede social, tal, internet, aumentar a competitividade, esse estímulo desenfreado por produtividade, por performance, por parecer ser ótimo em tudo, né? É impossível uma pessoa ser ótima em tudo. Isso faz com que a gente se sinta, tenha um sentimento crônico de insuficiência e de inferioridade. Isso acontece com todo mundo, né? Síndrome do impostor, sempre acho que, não, tem outro melhor do que eu não estou fazendo. Sou totalmente substituível, né? Substituível. E a gente leva esse sentimento para o ambiente de trabalho também, né? Isso faz com que a gente fique mais competitivo e com mais sentimento de inferioridade, se cobrando muito mais, essa autocobrança excessiva, e isso favorece também o burnout, que é o esgotamento físico e mental relacionado ao excesso de trabalho. Perdeu-se o limite entre vida pessoal e profissional, por causa de internet, principalmente o WhatsApp, né? A gente sai do trabalho e continua tendo demandas relacionadas ao trabalho, que antes não existia, né? Eu sou de 87, quando eu comecei a trabalhar, eu formei há 12 anos atrás, a gente não tinha o WhatsApp no celular e as pessoas não ficavam nos invadindo tanto na vida pessoal. Então, esse limite cada vez mais ultrapassado e tênue tem feito com que as pessoas desenvolvam cada vez mais estresse relacionado ao trabalho, e isso favorece também, é um fator de risco para depressão, para transtorno do pânico, para transtorno de ansiedade, enfim. É muito abrangente esse assunto, né? Depende também muito do ambiente que a pessoa se encontra, de como que a equipe está, né? Mas o importante, gente, é a gente ver que, por exemplo, a gente está aqui num ambiente, teoricamente, de trabalho, né? Teoricamente, não, estamos no ambiente de trabalho e estamos podendo falar sobre saúde mental. Isso é importantíssimo, porque é uma preocupação, né? Que o plano tem, que a empresa tem, de que a gente cuide da nossa saúde mental. É um espaço que a gente está tendo aqui dentro para falar sobre isso. Porque somos um só. Não tem como a gente separar o pessoal do profissional. Então, às vezes, você está com um problema em casa, mas não tem como você separar totalmente, ir para o trabalho e aqui tô 100%. Não. E vice-versa. Você está com um problema no trabalho, às vezes você vai chegar em casa com um pavio mais curto, mais triste, vai ser um pouco mais agressivo com seu filho. Então, a gente tem que tentar cuidar, assim, da nossa saúde mental. Não é só o medicamento, é atividade física, é conhecimento, é buscar, é saber descansar. A gente não sabe descansar, gente. A gente não sabe chegar em casa e não ligar nada e esvaziar a mente mesmo. Inclusive, tem estudos que mostram o cérebro por dentro e a funcionalidade dos neurônios, SPECT, que mostra, né, os neurônios ativados ou não. E aí existe um estado de ócio, que é quando você não está fazendo nada e não está pensando em nada, que ele é super importante para desenvolver a saúde emocional, física também, e a criatividade.
E como agora a gente não entra mais em ócio, porque qualquer momento de tédio, a gente pega o celular e entra em rede social, a gente está perdendo a capacidade de entrar em ócio. Então, a gente não... Porque quando a gente entra em ócio, algumas áreas do cérebro são inativadas e outras são ativadas. Principalmente da memória, da criatividade. Então, a gente está perdendo a capacidade de entrar em ócio e prejudicando essas funções que são essa criatividade é muito importante, a gente não é mais o mesmo, porque a gente não tem tempo, nem tempo para ser criativo, para pensar em alguma coisa, né? A gente está o tempo todo ali com a mente trabalhando. Tem mais 2 perguntas. É indicado terapia para as crianças ou somente quando identificamos alguma depressão, abuso ou algo parecido? Terapia para todas as crianças? Não, não é indicado para todas as crianças, não. Assim, claro que se puder, né? Então, vou responder de 2 formas. O que eu penso? Que todo mundo que existe, que respira, precisa fazer terapia. Porque até quem não está adoecido passa por questões que são legais de serem trabalhadas. Mas eu sei que não é viável na nossa realidade. Tanto por acesso, dificuldade financeira, falta de... Né? Não existe esse acesso à saúde mental para toda a população. Essa é a primeira coisa. Então, o que é recomendado é quando a criança apresenta sinais de alerta de sofrimento emocional. Então, não necessariamente uma depressão, mas a criança passa a ter dificuldade de estudar, de se concentrar, ela passa a chorar mais, ficar mais desanimada, passa a perder o prazer com as coisas que ela tinha prazer, passa a deixar de ter vontade, de ter dificuldade na escola, dificuldade de relacionamentos com os pares, que são as outras crianças, ou com os adultos, ou está mais agressiva, mais irritada, mais isolada, e aí a gente já indica terapia. E não necessariamente tratamento com psiquiatra, que aí já é um nível de gravidade maior mesmo, né? Quando a pessoa já está fazendo terapia e não tem uma boa resposta, ou quando já é uma doença mais grave, por exemplo, tentativa de suicídio. Eu não vou esperar um psicólogo fazer o trabalho dele, eu trabalho com a terapia, o resultado é mais lento. Então, já levo direto para o psicólogo e para o psiquiatra conjuntamente, quando são casos mais graves. E em muitos casos, gente, a gente tem uma melhora significativa com a promoção, né? Que seria o quê? Não necessariamente todo mundo vai tomar medicação. Às vezes, a sua melhora vai ser fazendo terapia, atividade física, melhorando a sua alimentação e o seu sono. Vai ser significativo. E, às vezes, para uma criança, um acolhimento... né, saber, uma conversa, sabe, melhorar o ambiente já vai ser suficiente para ela conseguir começar a se expressar e às vezes nem precisa. Então, assim, é caso a caso, tudo tem que ser avaliado, né? Por isso que é importante consulta. Tem mais alguns comentários aqui. O descanso hoje é ficar deitado no celular ou assistindo TV. Infelizmente, gente, a gente não sabe descansar de outras formas. Descansar de outras formas. E nem ficar à toa sem fazer nada, que é super importante. Não quer dizer que assistir TV é ruim, também faz parte, mas eu digo, quando a gente fala descansar, é descansar mesmo, não estar pensando nem trabalhando em nada, isso. Normalmente, as mulheres têm mais facilidade de falar sobre saúde mental do que os homens. Tem alguma dica para fazer com que o pai, irmão, filho se abram mais com a família sobre esse tema? É muito difícil mesmo. A resistência nos homens é muito maior. Na verdade, nas pessoas em geral. Mas eu tenho visto que nos últimos anos as pessoas estão diminuindo essa resistência. Então, tem tido uma procura maior por ajuda, o que é muito significativo. Quando a gente fala que aumentou a prevalência de doenças psiquiátricas, não necessariamente aumentou o número de doenças, mas aumentou o diagnóstico. Porque antes as pessoas tinham e não eram diagnosticadas, né? Mas os homens realmente têm mais resistência ainda. Então, eu falo muito que quando a gente fala com a pessoa que está precisando de um psicólogo, um psiquiatra, a gente induz resistência nela. O ser humano tem a tendência a defender o livre-arbítrio e a defender a autoimagem dele, o ego dele, né? Então, quando você fala isso com uma pessoa, o ego dela se sente abalado e aí você cria mais resistência, aí que ela não vai querer procurar mesmo. Você está falando que eu estou com algum problema? Você está falando que eu estou doida. Então, o que eu falo para as pessoas fazerem é ir de uma forma indireta. O que eu recomendo? Fala assim com a pessoa, eu estou preocupado com você ultimamente, estou te achando mais triste, mais tenso, você quer conversar, você quer me contar se está acontecendo alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. De uma forma que demonstre preocupação e não crítica. De uma forma que demonstre acolhimento. E não arbitrariedade. Você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo.
Então, essa é a primeira coisa. Se a pessoa quiser conversar e se abrir, aí você fala com ela se você quer. Eu acho que, né, até certo ponto eu consigo te ajudar, mas a partir de um certo momento eu acho que é melhor quando a gente tem a ajuda de um profissional para ver se isso está normal ou você está precisando de uma ajuda maior. Você quer que eu te ajude a procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra? Eu posso Tudo é a forma de abordar, eu posso ir com você, se você quiser, né? Porque pode ser que você se sinta melhor e não por causa de quem está falando, mas pela pessoa, assim, para você se sentir melhor, e não porque você está prejudicando a família toda, não. Assim, para você se sentir melhor, para você ficar mais feliz. Porque acaba também, gente, que a gente sabe, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, por exemplo, no ambiente de trabalho, a pessoa é muito ansiosa com tudo. Ela acaba contaminando aquele ambiente ali, que seja, né, assim, as pessoas em volta ficam um pouco mais nervosas, ansiosas. Então, é claro que o benefício é para todos ali, mas a gente consegue perceber quando a pessoa tá, mas tudo é forma de falar. Dependendo da forma que a gente aborda, a gente afasta, né? E colocar a pessoa, a gente não sabe o que tem por trás, o que essa pessoa está passando. Como, né, eu já disse no início, nós somos um só. Então, a gente não consegue separar muito bem as coisas. Seria ideal, mas a gente não é, né? Somos um só. Então, muitas vezes essa pessoa está passando por um problema grave que ela ainda não teve abertura de falar com ninguém. Então, dependendo da forma que a gente acolher, a gente vai ajudar muito mais e às vezes aquele sintoma vai até diminuir. Se souber que, né, onde procurar e como acolher esse sentimento, porque senão a gente só piora e traz um afastamento. A pessoa vai se fechar ainda mais. Eu gosto muito da frase, eu estou preocupado com você porque eu gosto muito de você, porque você é muito importante para mim. Olha como que é palatável, né? A pessoa se sente acolhida. Nossa, eu sou importante para ela, está preocupada comigo. Essa frase é muito interessante. E aí tem uma pessoa que está perguntando sobre ações de prevenção de adoecimento mental no meio de trabalho. Aí você pode falar com mais propriedade. Então, a gente tem feito isso muito, gente. A gente faz o Projeto Buscar, eu não sei se todos vocês já ouviram falar, que quando a gente trabalha a saúde mental, né, a prevenção de doenças, a gente também fala do ambiente de trabalho, porque somos um só. Então, a gente passa 8 horas por dia no trabalho. Então, convivemos até muito mais com os colegas de trabalho do que com os familiares, muitas vezes, né? Então, saber lidar com os sentimentos, com as frustrações, saber entender seus sentimentos é importantíssimo para ter um bom relacionamento. Não quer dizer que a gente vai dar bem com todo mundo, não quer dizer que, né, as pessoas são diferentes. Às vezes tem uma pessoa que exige mais de você, outra, né? Enfim, as relações são diferentes. Mas a promoção da saúde é fundamental, a gente saber como lidar com isso. Às vezes você não vai mudar o outro, mas você vai mudar a forma que isso te afeta. Então, por exemplo, a Júlia, ela às vezes pode ter um jeito que em algum aspecto pode me incomodar em alguma coisa, mas eu não vou conseguir mudar ela. Isso é ela, né? Não quer dizer que a gente não tenha que melhorar e que às vezes dar um feedback com sabedoria, mas às vezes é a forma que eu vou lidar com isso que vai ter mais efeito na minha saúde mental, porque não vai me afetar tanto. Mas para isso a gente tem que se conhecer, saber até onde é o nosso limite, o que a gente pode fazer com isso. Então, no Projeto Buscar, que é uma pinceladinha, né? A gente consegue trabalhar isso e já começa a despertar esse conhecimento sobre o quanto que é importante. Mas nada como uma terapia, né, gente? Assim, a importância disso, que lá é um espaço que você vai ter para se conhecer muito mais. Mas no projeto a gente começa, sim, a trabalhar essas questões. Como que a gente pode melhorar, né? Como que as coisas externas nos afetam e como que a gente pode lidar com isso de uma forma mais madura, né? Porque todas as nossas impressões têm a ver com os nossos sentimentos. Então, se você está deixando, por exemplo, a tristeza sobressair, por exemplo, tudo que acontecer comigo hoje vai estar enviesado, vai estar com esse sentimento. Então, eu posso me sentir vítima de um monte de situação que às vezes não foi assim que aconteceu, mas é porque eu estou me sentindo assim. Então, é importante a gente conhecer e saber trabalhar isso. Respondi, gente? Não sei eu queria falar uma coisa sobre isso também. O que acontece? A principal causa de sofrimento no ambiente de trabalho são os relacionamentos. E a principal fonte de problemas nos relacionamentos são falhas na comunicação. Então, aprender formas de se comunicar com os colegas de trabalho, casa também, né? Mas como a gente está falando de trabalho,
é fundamental para a prevenção e para diminuir o sofrimento no ambiente laboral. O que são formas mais adequadas de se comunicar? Quando for falar com alguém, ao invés de falar sobre a pessoa em si, falar sobre a situação e o sentimento que isso te gerou. Então, ao invés de você chegar para um colega e falar assim, isso porque você é egoísta, você é arbitrário, você falar de uma situação específica. Naquela situação em que você sabia que tinha uma reunião e não me falou, eu me senti chateado. Olha só, você não está rotulando e você está se responsabilizando pelo seu sentimento, porque o seu sentimento não tem a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer, você que sente. Cada um é responsável pelo próprio sentimento. Então, é identificar a situação primeiro. Segunda coisa, identificar o que você sentiu. Terceira coisa, comunicar o que você sentiu. E quarta coisa, comunicar a necessidade, fazer um pedido para a pessoa. Então, eu gostaria que da próxima vez que tivesse uma reunião, você me avisasse com antecedência, por favor, para facilitar aqui o bom andamento do trabalho. Muito mais eficaz do que xingar, rotular, julgar o outro. Isso, porque quando você rotula ou julga, desencadeia um outro reflexo de endireitamento, que ele querer se defender vai te atacar. Vai te atacar e vai é difícil fazer isso, é um treinamento. Defensiva. Tem um livro muito bom sobre esse tipo de comunicação não violenta, que eu posso passar para vocês, que foi um livro que mudou muito, assim, minha forma de comunicar e meu relacionamento com as pessoas. E como lidar com os amigos e influenciar pessoas também. É outro livro excelente, que ajuda muito a gente a se comunicar melhor, assim. A comunicação hoje é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente comunica muito pelo WhatsApp e a gente não vê o tom da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem falhas na comunicação, a gente não consegue interpretar bem, isso gera ruídos e sentimentos que a gente não consegue resolver, porque você interpretou de um jeito, a pessoa está tranquila porque ela falou de outro, então isso é muito complicado. E no trabalho a gente comunica muito por WhatsApp, por e-mail, que é muito escrito, né? Então, isso é importante, sim. E se você tiver na dúvida, pergunta. Então, por exemplo, na hora que você me falou, eu tive a sensação de que você estava com raiva. Você estava com raiva realmente? Pergunta qual que é a intenção da pessoa. O que tem que perguntar? Se a pessoa tiver ficar chateada também, ela vai te falar, né? Mas está tudo bem. Esse tipo de comunicação, falar sobre sentimento, sobre necessidades, é muito importante. Tá vendo, gente? São muitos assuntos, a gente ficaria aqui uma tarde inteira. Deixa eu só viajar aqui. Deixa eu só ver aqui. Palestra muito boa para levar para o ambiente escolar das escolas estaduais. Eu não palestra isso. Eu dei uma palestra que é filantrópica, né? Na verdade, não cobro nada, numa escola já, uma estadual e municipal aqui de Belo Horizonte. E as pessoas gostam muito, mas é outra abordagem, né? Assim, a gente começa falando como que forma o cérebro das crianças, como educar, o que falar, o que não falar, como estimular um comportamento, reforço positivo, reforço negativo, punição, todas essas coisas. Então, é muito tá vendo, legal, gente? Né? É muito amplo. Tem muitos assuntos legais para a gente trabalhar. O João colocou aqui também, gente, inscrição para o Projeto Buscar, né? Que a gente tem falado aqui muito. Que vale a pena vocês se inscreverem. Deixa eu ver aqui. Uma outra forma que tenho de não me adoecer no trabalho é não levar o trabalho para casa e saber separar bem os espaços. Esse é o ideal, né? Se você está conseguindo, que bom, porque é um desafio, né? É um desafio para todos nós. Aí o João falou, gente, que a gente tem 2 turmas em aberto e o link está aí. Uma vai começar dia 10 do 10 e os encontros vão ser às quintas-feiras às 7 horas. Tá? Quem quiser fazer inscrição será muito bem-vindo. Aí chegou uma outra pergunta aqui. Como aprimorar a antifragilidade no ambiente pessoal e profissional? Existe um livro, O Antifrágil, que é muito bom, tem um polvo na capa, não sei se vocês já leram, é muito legal. O que é a antifragilidade? É a resiliência, a capacidade de lidar com situações adversas sem se afetar muito intensamente, né, pelas coisas. A principal forma de aumentar a resiliência é mudar o ângulo pelo qual você enxerga as coisas e as situações. Tipo assim, sempre tentar enxergar algo positivo ou tirar proveito, alguma aprendizagem de todas as situações, até as situações adversas, para você sair dos problemas melhor do que você entrou. Porque todo problema pode ser visto como uma punição ou como uma oportunidade de aprendizagem, de evolução. Copo meio cheio, meio vazio, né? Por exemplo, se você pedir para Deus, Deus me dê paciência, ele não vai te dar paciência, ele vai colocar uma pessoa para você se relacionar com ela no ambiente de trabalho que você não gosta para testar, para você desenvolver a paciência. Então, é através dos problemas que a gente desenvolve as qualidades melhores dentro de nós, assim.
Então, é bem isso, eu acho. O que você acha que é? Não, eu acho isso mesmo, eu acho que a gente tem que tentar, porque desafios todo mundo vai ter, né, gente? Não tem como. E aí a gente tem que tentar tirar das situações difíceis algum aprendizado, né? A gente sempre pode crescer nas situações, a gente sempre pode melhorar, ver um lado bom, ver algo aprimorar, né? Então é isso mesmo, fazer do limão uma limonada, né? Limão às vezes é meio azedinho, mas dá para fazer uma limonada que dá para você tirar algo bom disso, né? Nem sempre é fácil, é um exercício mesmo, é mudar a mentalidade, porque nós temos tendência, muitas vezes, de ver sempre o lado negativo das coisas. Mas isso não é uma positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? Achar que tudo está bem o tempo todo. Então, não é isso, é diferente. É identificar o problema, eu estou passando por um problema, é ruim, eu aceito meu sentimento, mas eu procuro identificar o que eu posso aprender com isso. Tem alguém que perguntou, e quem trabalha em casa, difícil separar. Sou social media, então, além de estar em casa, preciso usar muito o celular. É o que acontece comigo também, né? Então, eu dou meu celular, que é meu pessoal, para todos os meus pacientes. Então, não tem férias, final de semana, feriado, eu fico respondendo WhatsApp, atendendo as demandas, tem urgência, eu atendo, eu respondo os pacientes o tempo todo. Acho difícil responder essa pergunta, porque eu ainda não consegui encontrar também uma forma saudável de lidar com isso. Mas eu tenho determinado horas e momentos em que eu não vou usar o celular. Então, 1 hora ao dia que eu só brinco com os meus filhos, eu não olho. E aí eu peço para os pacientes que, se for urgência, para eles ligarem mesmo. No final de semana, aos domingos, eu oriento também, se for urgência, procurar o pronto-socorro, para eu ter um dia em que eu não trabalho, pelo menos, né? Porque eu trabalho 65 horas por semana, mais ou menos. São 12 horas de segunda a sexta e 5 no sábado. Então, eu preciso ter um dia sem trabalhar, mas eu ainda também tenho essa dificuldade. O que você fala aí pra gente? Às vezes, você que consegue melhor que eu. Não, eu acho que é um desafio para todo mundo, até porque, até para a gente, é um desafio saber descansar, né? Porque a gente já fica muito ligado mesmo. E essa estratégia de ter um horário, um tempo que você não mexe, ela é ótima, principalmente para estar com os filhos, porque ali a gente vai estar falando assim, filho, eu estou com você. Nada mais é mais importante para mim do que esse momento. Mas a mamãe precisa trabalhar também. Em outros horários, eu vou te dar atenção, mas eu vou trabalhar. Mas nesse horário eu estou com você e nada mais é importante para mim do que estar com você. Então, você, além de ensinar, né? Porque é importante trabalhar, né? Todo mundo tem que trabalhar, mas você está ensinando que aquele momento é especial para a criança. E ela vai se sentir especial e valorizada. É porque muitas vezes a gente não tem um tempo separado, a gente mistura muito, né? O tempo todo pega, olha, e não tem muito limite. Então, ou usar mais depois que a criança dorme, né? Pode ser uma estratégia também. Então, é saber a rotina aí da sua casa, né? Os encontros serão realizados via Teams. Nós temos encontros virtuais e presenciais. Eu creio que essa turma que o João postou é virtual, tá? Gente, mais alguma pergunta? Acabou que a gente saiu um pouco de criança, mas não tem problema nenhum. É tudo a ver com Setembro Amarelo. E aí eu falo assim, como melhorar a nossa saúde mental? Primeiro, retirar a notificação de tela que estimula o uso abusivo. Segundo, quando você for fazer uma coisa importante, que você precisa muito concentrar, para deixar o celular em outro ambiente. Estudar ou trabalhar, exceto quem trabalha com celular, né? Óbvio, estou falando dentro do possível, dentro da realidade de cada um. Então, o que eu falo, muitas vezes, eu não consigo aplicar na minha própria vida. Ontem eu estava dando uma palestra na Assembleia sobre como as mídias sociais afetam a saúde mental, e minha secretária mandou uma mensagem falando que meu paciente tinha acabado de cortar os pulsos. Então, eu tive que pegar o celular na hora e começar a orientar ela, mandei o endereço da emergência e tal. Mas adaptar para a nossa realidade, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ter zonas livres de tecnologia em casa. Então, por exemplo, na mesa de jantar, local que ninguém da família usa o celular para as pessoas poderem interagir enquanto fazem as refeições. Pelo menos uma refeição por dia, as pessoas conversarem. Terceira coisa, estimular repertório alternativo, tanto em você quanto em criança. Estimular interesse por atividades que viram novos hobbies que são incompatíveis com o uso do celular. Fazer uma dança, um esporte, uma culinária, jardinagem, com crianças, brincadeiras lúdicas mesmo. Tudo isso ajuda demais, assim. E terceira coisa, colocar um limite para o uso do celular não relacionado ao trabalho. Eu sei que muitas vezes para o trabalho a gente tem mais dificuldade, mas para entrar em rede social à toa, coloca um limite de tempo, coloca um despertador. Passou daquele limite, ele vai fazer outra coisa que seja mais útil para você. Vai num livro que vai te acrescentar mais.
na sua vida pessoal e profissional. Isso mesmo. Mais alguém, gente? A gente tem mais aí 5 minutinhos. Não? João, por favor, você pode colocar para a gente o código do Mais Atitude e o QR Code para quem já tem a gente na plataforma, né, gente? E para acumular os pontos aí pela participação na live. E temos também, gente, a pesquisa. Legal. A gente estimula. Isso é um reforço positivo. Na lei de contingência, que chama isso. A gente vai trocando por sistema de fichas os pontos e aí troca por um benefício maior depois, porque o cérebro, ele é muito ativado por recompensas imediatas. Quanto mais recompensas você tem, mais você estimula um comportamento. A gente faz isso muito para crianças, por exemplo, para estimular a fazer a cama, arrumar a casa, ela vai ganhando fichas, no final ela troca por algo maior. Não é uma barganha? Teoricamente sim, mas para você, inicialmente, até criar um hábito é difícil. Depois que já criou um hábito, fica mais fácil de manter sem o sistema de fichas ou de recompensa. E a gente, além de trazer temas interessantes que agregam na vida, a gente ainda dá brinde, olha que legal. Aí, então, ótimo. Tá vendo? A pessoa ganha duplamente. Gente, eu queria muito, por favor, que vocês preenchessem a nossa pesquisa de satisfação, que está aqui no chat. É muito importante para o nosso trabalho, para a gente poder ter uma avaliação. Não tem nome, vocês podem ser bem francos e honestos, mas para o nosso trabalho é muito importante o sentimento que vocês tiveram, a percepção de vocês sobre a live, tá bom? Aqui tá o QR Code, tá? E agradeço demais vocês aqui pela participação. Agradeço a doutora Júlia também, pela incrível colaboração aqui na nossa live. Eu que agradeço pelo convite e pela participação de todo mundo aí. Eu sei tanto que é difícil tirar um tempinho, né, para participar, mas foi muito gratificante para a gente. Espero para vocês tenham feito alguma diferença aí também. Obrigada, gente.